crescente número de estudos destaca que níveis mais elevados de envolvimento religioso tendem a estar associados com felicidade, maior bem-estar, melhor saúde física, menores taxas de depressão e ansiedade, e também auxiliam na melhor adaptação a doenças crônicas. Entre elas podemos citar a doença renal crônica dos pacientes que fazem hemodiálise. Vale destacar também que, embora seja bem menos comum, a religiosidade e a espiritualidade podem influenciar de modo negativo a vida das pessoas, onde o indivíduo pode ter dúvidas sobre a sua existência, o amor ou o poder de Deus, alguma insatisfação com membros da comunidade ou líderes religiosos, ou então interpretar as dificuldades da vida como uma punição divina, ou então uma ação do mal. Entretanto, os benefícios positivos são muito superiores aos negativos. Através de diversas pesquisas realizadas com grande rigor científico, é bem estabelecidos os efeitos positivos da religiosidade e espiritualidade sobre a saúde física e mental, além de maiores níveis de propósito e significado de vida, maior bem-estar, otimismo, felicidade e esperança. Embora seja notório e o efeito protetor, uma das grandes lacunas atuais tem sido buscar quais são estes mecanismos que medeiam essa associação. Isto é, religiosidade e espiritualidade apresentam associação positiva com felicidade e outros construtos da saúde positiva. Quanto mais religioso e espiritualizado, maiores os níveis de felicidade. Mas por quê? O que explica essa associação? Um possível mecanismo, ainda bem pouco explorado, seriam os mediadores da saúde positiva. Em nossa pesquisa, nós propusemos que um destes mecanismos seja o senso de coerência. Senso de coerência advém da teoria salutogênica, que investiga os fatores que permitem a manutenção da saúde apesar das situações adversas da vida. O criador dessa teoria foi Aaron Antonovics. Ele nasceu em 1923 nos Estados Unidos e, após servir a Segunda Guerra Mundial, ele completou seu doutorado em Sociologia na Universidade de Yale e então imigrou para Israel em 1960. Lá, ele trabalhou no Departamento de Sociologia Médica da Universidade Hebraica de Jerusalém Hadash. Desenvolveu pesquisas com mulheres israelenses sobreviventes de campo de concentração da Segunda Guerra Mundial e notou que algumas dessas mulheres ficavam saudáveis física e emocionalmente, apesar de terem vivido atrocidades em sua vida. E outras que, passando pelos mesmos problemas, não se mantinham saudáveis. No final de 1960, tendo também trabalhado com os pacientes com esclerose múltipla, câncer e doenças cardiovasculares, Antonovics percebeu que seu interesse não era em nenhuma doença particular, e sim no impacto que os fatores psicossociais tinham nesse processo do adoecer. Entretanto, somente uma década depois, por volta de 1978, Antonovics chegou à pergunta salutogênica: o que torna as pessoas saudáveis? Para ele agora, não importava o que faz uma pessoa adoecer, mas sim o que a faz ficar saudável. O estudo de como e por que as pessoas permanecem bem mesmo sob situações desfavoráveis e estressantes é nomeado salutogênese. Sua proposta é justapor essa divisão, criando um conceito num processo contínuo, no qual ao longo da vida as pessoas irão se defrontar com os dois polos, ou seja, o polo easy, que é a saúde, e o polo disease, que é o polo doença. Um indivíduo totalmente saudável, cheio de energia e livre de qualquer sintoma, tem a marca da mortalidade. Por exemplo, usa óculos, tem momentos depressivos, gripa, tem uma dor de cabeça, pode ter células malignas ainda não detectadas, entre outras coisas. E o sujeito que se avalia extremamente como doente, sempre há um certo grau de saúde enquanto ele viver. A partir dessa perspectiva, Antonovics formula o conceito-chave para este processo salutogênico, que é o senso de coerência. Senso de coerência é um aspecto da personalidade, um núcleo central, constituído por 3 componentes, onde assume um caráter cognitivo, afetivo, permitindo ao indivíduo negar a aparente desordem de sua vida ou de um acontecimento específico, recuperando a ordem e a coerência. O indivíduo mobiliza recursos internos ou externos para atribuir compreensão, gestão e significado sobre aquele problema.
Por exemplo, se eu não posso resolver determinado coisa que acontece comigo, alguma intervenção, qualquer coisa de problema que tenha acontecido, eu posso pedir ajuda a alguém, a um amigo, a um cônjuge, a Deus. Posso pensar que a diversidade serve como aprendizado ou uma mudança de paradigma na minha vida. Aprendemos na dor ou no amor, não é assim que se fala? Diversas pesquisas apontam que quanto maior o senso de coerência de uma pessoa, maiores os níveis de bem-estar subjetivo, satisfação com a vida, menor depressão e ansiedade. Então, assim como o senso de coerência, a religiosidade e a espiritualidade também têm sido considerado uma variável de proteção e de fomento da felicidade. No nosso caso, estudamos 161 pacientes em hemodiálise e os acompanhamos durante um ano, num estudo longitudinal. Nossos dados apontaram que existe uma associação entre religiosidade intrínseca e felicidade, tendo o senso de coerência como mediador parcial dessa relação sobre os níveis de felicidade. Isto é, quanto maiores os níveis de religiosidade intrínseca, maiores os níveis de felicidade. E quando inserimos o senso de coerência nesse modelo, a relação ela acontece, o que significa que é algo que relaciona senso de coerência, religiosidade e felicidade. O que é importante destacar é que nenhuma variável como idade, gênero, estado civil ou escolaridade influenciou nos níveis de felicidade dos pacientes. Assim também como os dados clínicos e laboratoriais, como por exemplo, quantidade de doenças associadas, tempo em diálise, níveis de hemoglobina, KTV ou PTH, que são dados que correspondem a associações com morbidade e mortalidade descritos na literatura. Nenhum destes itens se associaram aos níveis de felicidade dos pacientes em hemodiálise. Geralmente, existe um consenso que as experiências religiosas e espirituais podem ser fontes expressivas de significado de vida. Então, podemos debater a ideia de fomentar a religiosidade e espiritualidade dos indivíduos, estaríamos aumentando o seu significado de vida e, consequentemente, seu senso de coerência, proporcionando melhor saúde e melhor qualidade de vida. É importante destacar que as inferências causais do efeito da religiosidade, espiritualidade e do senso de coerência sobre a felicidade devem ser feitos com muita cautela. Como são dados pioneiros, é importante que outros autores tentem replicá-los em diferentes contextos e culturas e temos que ter prudência na generalização dos achados. Tendo em vista a crescente valorização da qualidade de vida dos pacientes com doença renal crônica, a religiosidade e o senso de coerência devem ser melhores investigados como possíveis componentes de intervenções psicossociais, que em conjunto com a terapia medicamentosa e renal substitutiva, possa promover uma melhor sobrevida para esses pacientes.